Olá pessoal, aulas de matemática com o professor Joaquim. Esse é o nosso preparatório para o Enem. Se inscreva aí no nosso canal para você receber informações, conteúdos, questões resolvidas e muito mais, minha gente. Bom, vamos continuar aqui falando de conjuntos. Essa é a nossa segunda aula, beleza? Vamos lá agora a questão número 5. Olha só pessoal, considere os seguintes conjuntos de números naturais. Então aqui é dado o conjunto A, aqui o conjunto B, e ele quer saber quantos são os elementos da interseção. Então, conjunto A, interseção com o conjunto B. Pessoal, olhem bem, o conjunto A aqui, ele é formado por números naturais, que vão de 0 até 25. Veja que tem o sinal de igual aqui e o sinal de igual aqui também. Significa que eu quero todos os números no intervalo de 0 a 25, incluindo as extremidades, tanto 0 quanto 25, tá bom? Então, olhe bem. O conjunto A, se vai incluir o 0, então entra o 0 e entra também o 25. Então, são somente números naturais, tá vendo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em 25. Já o conjunto B, da mesma forma, são números naturais também. Vai de 16 a 25, no intervalo 16 a 25. Só que agora não entra mais o 25. Então, se não entra mais o 25, vai ficar somente de 16, 17, até chegar em 24. Perceba que não tem mais 25, beleza? O que nós queremos? Nós queremos a interseção. O que é interseção, gente? Interseção é só aquilo que é comum. Então, o que é comum nesses dois conjuntos? Olhe bem, o 16 é comum, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24. Portanto, a nossa interseção é formada por esses elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Portanto, resposta correta, letra A. Facinho, não foi? Vamos a mais uma? Agora, da mesma forma que na anterior, olhe bem, eu quero, dado esse conjunto aqui formado somente de números naturais também, dessa vez o intervalo vai de 1 a 20 e o B vai de 17 a 25. Veja que no primeiro intervalo nós vamos usar todos os elementos, então o conjunto A é formado de todos os números de 1 até 20. Já o conjunto B, ele é formado de todos os números de 17 a 25, mas não entra o 17, então é de 18 até 25. Novamente, nós queremos a interseção, ou seja, somente o que é comum. Então, o que é comum nos dois, gente? Nos dois conjuntos, nós temos aqui o 18, o 19 e o 20. Portanto, a interseção é formada por esses três elementos. Letra A, a resposta para essa. Bom, agora nós temos a seguinte informação. Seja A um conjunto com 8 elementos. O número total de subconjuntos de A é... Olhe bem, gente, se o conjunto tem 8 elementos, qual é a relação que permite com que eu consiga calcular o número de subconjuntos, ou seja, as partes de um conjunto? Sempre é dado pela relação 2 elevado a n, onde esse n indica para a gente a quantidade de elementos do conjunto. Então, no nosso caso, vai ser 2 elevado a 8, porque são 8 elementos que tem um conjunto. E 2 elevado a 8 é quanto? 256. Resposta correta, letra B de bola. Bacana? Agora, dado esse conjunto, quantos são os subconjuntos do conjunto E? Bom, os subconjuntos serão as partes dele. Quantos elementos que eu tenho aqui? Eu tenho 4 elementos, certo? Então, a relação, que é 2 elevado a n, vai ficar 2 elevado a 4, que é quanto? 16. Portanto, resposta correta, letra B. Facinha também, não é isso? A outra pergunta. Qual o conjunto agora das partes do conjunto? Veja que nas duas questões anteriores, ele pediu para a gente determinar quantas eram as partes. Agora nós queremos saber quais são essas partes. Então, no conjunto vazio. Gente, vamos considerar inicialmente que só para a gente recordar. Eu vou tomar um conjunto A formado por esses dois elementos, que é o losango e o coração. Bacana? Bom, quais são as partes dele? Primeiro, gente, o primeiro que eu posso formar é com o conjunto vazio. Então, a primeira parte é aquela parte que não tem nenhum elemento. Agora, nós vamos formar com um elemento somente. Então, com um elemento somente, eu posso formar o losango e o coração. Não tem jeito de formar mais, que só tem esses dois. Agora, eu quero formar com 2 elementos. Com 2 elementos, é o próprio conjunto A. Não tem jeito de formar com mais de 2, porque só tem 2. Bom, agora nós vamos tomar um outro conjunto. Eu vou formar um conjunto agora só com o losango, só com esse símbolo aqui. Quais são as partes? Primeiro o vazio, sempre o vazio inicialmente. Agora com um elemento. Com um elemento já é o próprio conjunto. E não tem outro mais. Agora nós vamos fazer sem nenhum elemento. Então esse aqui, ó,
vazio, não é isso? É o conjunto vazio, que é exatamente o que o problema quer. Então, quais serão as partes? Então, a primeira parte é o conjunto vazio. E não tem jeito de formar mais outro, porque só tem esse. Portanto, a nossa resposta para esse aqui vai ser a letra B de bola. Bacana? Quero aproveitar aqui e vamos fazer a contagem para você verificar como é que é. A relação não é 2 elevado a n para saber quantos são os elementos do conjunto? Bom, então o conjunto A tem quantos elementos? Ele tem 2. A relação não é 2 elevado a n? Então vai ser 2 elevado a 2, que é 4. De fato, as partes aqui tem 1, 2, 3, 4 partes. Agora vamos ver esse. Tem quantos elementos aqui? Tem 1. Então a relação não é 2 elevado a n? Então vai ficar 2 elevado a 1, que é de fato 2 elementos. Tá vendo? 2 elementos. E esse vazio tem quantos elementos? Nenhum elemento. Então a relação 2 elevado a n vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. Bacana, gente? Show de bola? Então deu para entender bem como é que se define? Aqui estão as partes, e aqui define a quantidade de partes. Então a relação 2 elevado a n é para definir a quantidade de partes. Vamos a mais essa questão. Qual o conjunto agora das partes desse conjunto? Veja que aqui dentro eu tenho um símbolo do conjunto vazio, tá bom? Vamos considerar esse conjunto formado por esse aqui, ó, bola cortada, que é o símbolo do conjunto vazio, e coração. Quais são as partes desse conjunto? Primeiro, eu vou ter o conjunto vazio, e agora o conjunto formado por somente um elemento. O elemento vai ser esse aqui, bola cortada e coração. Agora eu posso formar com 2. Com 2 vai ser bola cortada e coração. E não tem jeito de formar com mais. Agora, eu vou considerar só com bola cortada, ou seja, exatamente o que o problema quer. Então, quais são as partes desse conjunto? Primeiro é o vazio. E agora com esse símbolo que está lá dentro. E não tem mais nenhum outro. Portanto, a pergunta do problema é: qual o conjunto das partes desse conjunto formado por conjunto vazio ou bola cortada? Vai ser esse aqui, resposta correta. Portanto, letra C. Tranquilo, não é, moçada? Então, gente, é isso aí, pessoal. Gostaram? Então, se gostaram, dê um like e compartilhe aí com seus amigos. Gente, nessa é a sequência de aulas do pré-ENEM. Então, vai se preparando aí com o professor Joaquim. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, pessoal!